Infelizmente, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de casos de HIV e AIDS, e a cidade de Passo Fundo está entre as cidades do estado também com o maior número de casos. Domingo, dia 1º de dezembro, é um dia mundial de luta e de conscientização. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a médica infectologista Vanessa Oliveira, que atende no SAI. É o serviço de atendimento especializado oferecido aqui pelo município de Passo Fundo. Doutora Vanessa, seja bem-vinda ao Café Expresso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo por aqui. A gente quer entender melhor, doutora Vanessa, por que houve uma mudança de um ano para cá no número de casos de HIV e AIDS e por que essa mudança pode ter ocorrido? Então, a partir do ano de 2018, houve um aumento do número de pacientes jovens com diagnóstico novo de HIV e dentre aí uma idade de 15 a 24 anos, tá? Tanto, né, em Passo Fundo quanto no Rio Grande do Sul, dados brasileiros, e isso identifica muito a questão da relação sexual desprotegida, né, e principalmente nessa população do que a gente chama de HSH, né, de homens que fazem sexo com homens e que tem esse aumento desse diagnóstico nessa idade. Nós podemos entender que houve um retrocesso, então, à medida que a gente registra um número de casos que é cada vez maior e principalmente na população jovem. Isso. Nos últimos anos, né, se falava também do envelhecimento da população com HIV e do diagnóstico em pacientes, né, com mais de 50 anos, mas nesses últimos 2 anos se vem notando esse aumento de número de casos de pacientes nessa faixa etária mais jovem, né, de 15 a 24 anos, com uma predominância masculina também. Podemos entender que há uma certa despreocupação do jovem com essa doença? Também pode acontecer, e a questão de, por mais orientação e conversas, né, sobre o uso do preservativo e a realização de exames, né, antes de ter uma relação sexual desprotegida, ainda o jovem é exposto a tem esse risco, e a gente vem notando isso na prática com esses casos novos. Essa despreocupação, doutora Vanessa, ela pode ter relação com o fato de que hoje existe, sim, um coquetel de medicamentos que prolonga a sua vida e faz com que você conviva com o HIV, por exemplo, durante 20 anos, se tem uma falsa impressão de que a sua vida é tranquila com esse coquetel? Pode acontecer, sim, né? O paciente com HIV hoje em dia que diagnostica, faz o tratamento regular, ele não tem o risco, né, de evoluir para uma imunossupressão grave e uma infecção oportunista relacionada que leva ao óbito, né? Porém, a gente sabe que esse paciente ele vai ter que fazer acompanhamento regular, ambulatorial, pelo menos 2 vezes por ano, a coleta de exames de sangue e a questão do efeito adverso das medicações a longo prazo. Então, ele tem uma morbidade, aumento de disfunção renal, disfunção hepática, dislipidemia, alteração metabólica associada ao uso crônico destes antirretrovirais. A gente sabe que o paciente HIV, ele pode ser mais doente na terceira idade do que um paciente que não tem HIV. De forma geral, a população, seja homem, mulher, adolescente, idoso, ela se testa pouco com relação ao exame oferecido gratuitamente. Exatamente. Muitas vezes, no consultório, a gente vê pacientes que fazem o diagnóstico quando tem outra doença, algum sintoma, e que diagnosticam um pouco tardiamente. E a questão do pré-natal, né? Então, a mulher, ela descobre pela realização obrigatória de sorologias no pré-natal e em outras faixas etárias, em outros grupos populacionais, não se tem essa prática de testagem regular. Então, como ainda o uso de preservativo não é o ideal, a gente não cumprimos a nossa meta de uso regular de preservativo, o ideal seria, então, a testagem pelo menos anual, então, nesses pacientes que têm esse risco de exposição. Em Passo Fundo, nós temos mais homens ou mais mulheres hoje recebendo o atendimento público? Acredito que mais homens.
que E fazem. a maioria nesta condição de homens que se relacionam com outros homens? Também, tá? Em diagnósticos novos, nós temos isso. E a questão de muito diagnóstico novo em pacientes jovens. A gente tem aproximadamente 100 casos novos por ano aqui em Passo Fundo. E desses a gente tem um predomínio masculino de uma população mais jovem, aí abaixo de 25 anos. 100 casos novos que chegam até o setor público. Exatamente. Esse número A cada certamente é muito maior, não é, doutora? Exatamente. E este número em Passo Fundo, registrado de 100 casos novos, ele é acima da média nacional, de uma estimativa, pelo menos, que se tenha do país? Exatamente. O Rio Grande do Sul ele tem médias estaduais maiores, né, do que a média nacional em relação a outros estados. A gente tem Porto Alegre e região metropolitana como uma cidade que se diz a capital da AIDS, onde tem o maior número de pacientes com AIDS e mortalidade por AIDS no Brasil. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, ele tem essas médias acima da nacional, tanto em mortalidade quanto em casos de AIDS e casos novos. Bom, há hoje uma ação acontecendo na Praça Toqueto. Daqui a pouco, na verdade, começa às 8h30 da manhã e durante todo o dia há uma parceria da Secretaria de Saúde com a UPF. E é importante que a comunidade pare um pouquinho ali na praça, busque pelas informações, o que mais vai acontecer lá? Exatamente, Thaís. Hoje é um dia muito, muito importante para o SAI. É o dia da mobilização, né, comunitária, assim, que a gente consegue orientar e esclarecer essa população e realizar a testagem gratuita. Então, quem quiser pode aparecer lá na praça, fazer esse teste. Quem nunca fez, o SAI, ele se encontra na Rua Silva Jardim, 714. Quem quiser aparecer das 8 até as 17 horas, também durante a semana, que não vai poder hoje para fazer esse teste, tá? Ele também é gratuito, pode ser feito na hora. Então, é importante a população ser esclarecida quanto a isso. E vão se fazer as orientações hoje e a realização da testagem e orientação assim à população geral. O teste tem o resultado em quanto tempo? Na hora, tá? O teste Minutos. rápido, exatamente. O teste rápido, ele é feito, o primeiro teste, se espera um pouco, se faz o segundo teste e depois se orienta sobre o resultado e sobre os próximos passos. Perfeito. Doutora Vanessa, muitíssimo obrigada. Obrigada. Um dia de muita luta e de muito trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada.